E aí, pessoal? Hoje o Falaschi e eu vamos falar sobre torniquetes. Que tipos existem no mercado e como escolher, certo? Então, o assunto de hoje vai ser sobre torniquetes. Por que tê-lo, né? Por que usar o torniquete? Eu sempre digo o seguinte: o pessoal tem, né, o costume de falar que o torniquete não é só para o pessoal de equipes de resgate, militares, policiais. Pô, se você trabalha com motosserra, se você trabalha com um machado, usa um facão constantemente, é interessante vocês pensarem em obter um torniquete e saber usá-lo. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de torniquete e os fabricantes. Certo, Falasca? Com você agora. Tá bom. Bom, primeiramente é isso que você falou, né? Para a gente ter um equipamento, a primeira coisa é a gente saber, tá, mas você tem que saber o porquê que você quer adquirir esse equipamento. Não simplesmente, eu quero ter porque eu vi alguém usando, eu vou usar, né? Uma coisa interessante é com relação ao seguinte, né? Parece que o torniquete ele é uma coisa muito moderna, né? E eu, sinceramente, eu fiquei sabendo disso não faz muito tempo, tá? Questão de um ano, ou um pouco mais. Mas século IV a.C., o cara já usava, não torniquete, Certo. tá? Mas a ideia de você fazer o estancamento de uma hemorragia utilizando, por exemplo, uma tira de couro, por Já vem lá de exemplo. trás. Dá lá de trás, né? Alexandre o Grande lá, né? Império Romano. Então eles já tinham essa técnica de fazer o estancamento de uma hemorragia através de uma tira de couro, por exemplo, tá? E esse nome torniquete, né, aí você vai falar, pô, mas foi no século IV, aí você vem falar de século XVIII. Século XVIII na França, tá? Mas aí é mais assim, o porquê que ficou esse na França do século XVIII, tanto que assumiu o nome, né? Justamente pelo modelo mais assim, o formato dele mais parecido com o que é utilizado atualmente, né? Certo. E o nome e por quê? Porque nessa época, no século XVIII aí, que eles faziam uso usar essa tira com alguma coisa para torcer, tá? Para torcer. Então esse nome torniquete é de torno, né? Do francês, Perfeito. tá? Que quer dizer giro. Por exemplo, você vai fazer a banda Iron Maiden está fazendo uma turnê, está dando uma volta ao mundo fazendo shows, né? Então, turnê de giro. Então, virou a sigla, o nome torniquete é de origem francesa aí, tá? Só que alguém vai falar assim, pô, então foi inventado no século XVIII. O modelo mais parecido com o que a gente usa atualmente. Mas essa ideia mesmo de usar alguma ferramenta para estancar a hemorragia, a gente vai tá falando, chutando lá para trás, Império Romano aí, século IV a.C. E o que você pode falar sobre os fabricantes, como adquiri-lo, que cuidados temos que ter, né, com falsificação e todos esses detalhes? Então, Ferrari, eu acho que antes da gente entrar nisso, certo, eu acho que tem algumas coisas para a gente verificar antes, né? Por exemplo, não faz muito tempo, até então na verdade, o torniquete, ele dentro dos instrumentos aí, das ferramentas, vamos falar assim, equipamentos de primeiros socorros, é um dos mais polêmicos, tá? E um bastante demonizado, né? Por quê? Né? Por que ele é demonizado e tal? E você viu que voltou com força total, né? E teve uma época aí que o pessoal falava, Deus me livre, um torniquete não se usa, só em caso de amputação. Antigamente você ouvia isso, em caso de amputação, fora isso não. Nada como pesquisa, nada como estudo, nada como estatística para mudar esse cenário aí. E por que ele se tornou algo tão importante hoje, tão utilizado, né? Graças à pesquisa, graças a estudos, graças às estatísticas aí. Na verdade, o que aconteceu, né? Qual que foi o grande laboratório, por exemplo, de você
Por exemplo, você pega uma pistola 1911, passou por tantas guerras e fala, meu, tá sacramentado, né? Virou algo assim, falou, olha, não, tá nada melhor que um teste de arma numa guerra. E no caso dos ferimentos lá, foi isso que aconteceu. Só que o que acontece? Não faz muito tempo que a gente que teve esse material homologado, né, comercializado e tal, através de estudos. Antigamente, como é que era? O cara utilizava o que ele tinha. Ele utilizava o cinto, né, o soldado ele utilizava o cinto, ele não tinha o cinto, ele pegava o cadarço do coturno para fazer um estancamento de uma hemorragia. No desespero ali. Isso está completamente errado. Né? Não tinha um equipamento desse padronizado, homologado, comercializado, fabricado. Né? Então ele usava o que ele tinha. Né? E isso aí causou muitas baixas. Só que é o seguinte, a baixa, ela é que os óbitos, ele não era só devido a esse tipo de material precário. Não tinha só isso também. A gente tinha que levar em conta o quê? Né? O soldado ele tinha que ser transportado, a deficiência no terreno, o período que ele tinha que ser levado lá, carregado até uma base, né, onde tinha um médico lá que também era precária. Coloca ele aí, eu estou cuidando do outro lá, depois eu venho cuidar com ele lá. Então não foi só isso, né? Então, assim, o número de baixas foi grande. Então, colocaram a culpa no torniquete. Só que o torniquete também era utilizado de forma errada. Então, para a gente saber exatamente como funciona esse equipamento, a gente tem que ter uma ideia mais ou menos de como funciona o nosso corpo. Então, por exemplo, se isso aqui é para estancar a hemorragia, da onde é que vai surgir essa hemorragia? Das nossas artérias, das nossas veias, dos nossos capilares. Para se ter uma ideia, o que é um capilar? Você está fazendo uma barba na sua casa lá, quando você se corta lá fazendo a barba, falei, caramba, você pega ou o dedo, ou pega um pedacinho de papel higiênico, a primeira coisa que vem na sua ideia, né? Você pega, segura um pouquinho aqui, rapidinho já estanca essa hemorragia. Aquilo foi uma hemorragia num capilar, né? Aí você vem para as veias, tá? As veias, elas por ordem aí, né, de grandeza, elas carregam um fluxo sanguíneo maior do que um capilar, tá certo? Então, o que acontece? E aí depois vem as artérias. As artérias, elas carregam muito mais quantidade de fluxo sanguíneo ali, tá bom? Só que o que acontece? As artérias, por serem mais importantes, elas ficam bem protegidas no corpo aqui, ou seja, a região mais profunda. Perfeito. Aí depois você vem as veias e os capilares bem superficiais da pele, tá? Então imagina só, você pega um cadarço que é bem fininho, tá? Você pega um cadarço que é bem fininho, aí você comprime aqui, ó, vamos supor, o braço. Certo. Lembrando, o torniquete é para estancamento de hemorragia em extremidades. O que é extremidades? Membros superiores e membros inferiores, ou seja, braços e pernas. Tá certo? Então você vai fazer o estancamento aqui. Imagina, você pega um cadarço que é extremamente fino, e aí você vai colocar aqui, você vai garrotear aqui para estancar uma hemorragia de uma artéria, por exemplo. A gente acabou de falar que as artérias elas estão mais profundas. Como elas carregam um fluxo maior de sangue, tá? Elas estão mais protegidas inteligentemente dentro do corpo aqui, protegidas. Então, o que acontece? As artérias, é lógico, né? O povo leigo, o pessoal que é leigo, eles não vão entender isso, tá? Na hora, eles não conseguem verificar isso. É questão de tempo. Só que o que acontece? Qual que é uma característica de uma hemorragia numa artéria? Ela jorra. Certo. Ela jorra. Ó, fica jorrando o sangue seu. Uma pulsante bem forte, uma carga de sangue bem forte, tá? Ela fica pulsante. Por quê? E o sangue de uma artéria, ele é um vermelho mais vivo. Por que ele é um vermelho mais vivo? Por que ele pulsa? Ele acabou de passar pelo coração, acabou de ser filtrado, acabou de pegar uma carga de oxigênio para transferir para os órgãos e para os tecidos. Então, ele está saindo do coração, então ele sai jorrando. Tá? Bem violento. Exatamente. As veias, por outro lado, elas são menores, são menos calibrosas do que as artérias, e o fluxo dela é contínuo. Por quê? E elas são de cor mais escura um pouco. Por quê? Porque elas já estão sujas, elas já estão contendo
monóxido de carbono, que está voltando para o coração para ser reutilizado de novo. Então ela está voltando. Então quando você faz um garroteamento aqui, o que vai acontecer? Você vai estrangular essa veia e muitas vezes você não consegue atingir a artéria. Então, além de você não conseguir estancar essa hemorragia arterial, você ainda está comprimindo, aí você comprimiu a veia, que ela está numa região mais próxima aqui, e ela não tem a volta no coração. Certo. Então ela fica bloqueada aqui também, o que acaba tendo um agravamento da lesão. Então é por isso que, por exemplo, quando você vai... isso era uma das coisas erradas que tinha no torniquete. Então o torniquete, ele tem que ter uma largura padronizada, que é justamente para isso, para não acontecer esse garroteamento, tá? Para não acontecer esse garroteamento aqui. Tanto é que quando você vai fazer você vai tirar o sangue, certo, eles falam garrotear. Por quê? Você não vê que aquela borracha que eles colocam aqui, que é fininha? Aí sim você está garroteando. Você está comprimindo aqui para você poder ver a sua veia aqui e eles vão tirar o sangue. Tá? Então ele tem que ter uma largura padrão para evitar esse garroteamento, esse estrangulamento aí do retorno do fluxo sanguíneo. Tá bom? Então isso daí é uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente ter tocado nesse assunto aqui. Tá? Não tinha esse tipo de equipamento. Então jogaram a culpa nele. Não é porque ele não funciona. Ele estava sendo feito de forma errada. Então ele tem um padrão, ele tem que ter um padrão para você estar utilizando ele. Explicado isso, tipos de torniquete, o que você acha mais interessante? Tá falando? Que o pessoal, primeiro a pessoa tem que ter treinamento, né, com isso e tal, tudo fazer um curso, tudo tem que ter um treinamento. Agora, outra coisa que o pessoal não entende, outra coisa que o pessoal não entende. Você já ouviu muitas dessas histórias aí, né? De pessoal, poxa, o policial deu um tiro, por que não deu um tiro no braço? Por que não deu um tiro na perna? Já ouvi. É outra coisa interessante. Quando você está na sua casa, sentado, assistindo uma televisão, lendo um livro, né? Trocando uma ideia lá, o que acontece? Você está num momento de relaxamento. Certo. Tá certo? Então o que acontece? A maioria do seu fluxo sanguíneo está onde? Está no centro do corpo, tá? Mais próximo dos órgãos nobres, né? Cérebro, pulmão, coração, enfim. Tá bom? Quando você está fazendo uma atividade física... Está em movimento. Quando você está em movimento, ou quando você está em situação de estresse, o que acontece? Opa! Tem órgão, os músculos estão trabalhando, os membros estão trabalhando. Pessoal, vamos lá. Essa boa parte do fluxo sanguíneo que estava aqui quando você está em repouso, ela vai para os órgãos das extremidades. Certo. E aí, você está lá, vamos supor, uma ocorrência policial. Estatística policial. Mais de 70%, tá, dos ferimentos causados em ocorrência envolvendo arma de fogo, são nas extremidades. Braços e pernas. Tá certo? E se, numa situação entende-se numa situação de troca de tiro, uma situação de estresse. Situação de estresse é uma situação semelhante a uma atividade física, por exemplo. Certo. Então você tem um volume maior de fluxo sanguíneo nos membros superiores e inferiores. O que vai acontecer ali? O agravamento dessa hemorragia, porque você tem uma quantidade maior de sangue, tá? Então, viu-se a importância de um torniquete numa situação dessa daí também, tá? Então, o problema do torniquete não tá que ele não é eficiente, é na forma que ele foi confeccionado e teve um estudo para fazer um torniquete, tá? Teve um estudo, foi levado para a prova de campo e esses torniquetes hoje, não é simplesmente você ir lá num site de compra na internet, isso aqui é um torniquete, eu vou comprar esse torniquete aqui. Não, esse torniquete ele tem que ser homologado. Atenção a isso, né? Tá certo? Por que ele tem que ser homologado? Imagina você comprar
um torniquete desse aqui, que não é difícil, você usar isso aqui chama molinete, tá? Essa haste que você torce. Nós não vamos mostrar hoje, pessoal, como é que funciona um torniquete. Por que nós não vamos usar hoje? O vídeo vai ficar muito longo, a gente vai fazer só a gente está fazendo aqui, por exemplo, hoje uma introdução, né? Para vocês entenderem a mecânica, o funcionamento desse equipamento, e num vídeo posterior nós vamos ensinar vocês a utilizar, tá bom? Mas se vocês, por exemplo, não compram um torniquete homologado, já aconteceu muitas vezes da pessoa ter a surpresa de na hora dele fazer o giro aqui, ó, isso aqui quebrar, essa haste quebrar, chamada de molinete, tá? O velcro, a qualidade do velcro, você vai colocar lá, você tem que apertar. Aí no mínimo de aperto que você faz, o velcro é uma porcaria, ele vai soltar, tá bom? Ficar atento a isso. Ferrari, outra coisa que eu vejo aí e dá uma dupla interpretação. Olha, o torniquete azul é convencionado para treinamento. Aí o cara fala, o azul é para treinamento, então eu vou comprar o preto. Vou comprar qualquer cor, menos aqui. Esse aqui é um torniquete preto. Não é uma... Só que é uma porcaria. E por que eu comprei uma porcaria? Tá? Ó aqui, ó. Comprei um baratinho, uma porcaria e escrevi aqui, treino. Tá? Então tomem cuidado com isso, né? O cara fala, não, convencionou-se o torniquete azul para treinamento, certo. Beleza, só que é o seguinte, isso não quer dizer que tirando o azul, todo torniquete vai ser um torniquete para uso numa situação real. Ficar atento a isso. Deus me livre alguém chegar com um torniquete desse aqui para me socorrer numa situação que eu preciso usar. Falei, vou morrer, tá? Não vai resolver o meu problema, certo? Tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com relação a isso. Existem várias marcas. Você falou aí para, né, qual comprar e tal. Gente, quando vocês forem procurar um torniquete para comprar, verifiquem lá no site onde vocês vão ver, né, se ele é um produto homologado, tá? Vai ter o código lá para falar se ele é homologado ou não. Nós não somos patrocinados. A gente pode falar algumas marcas aqui para o pessoal ter como referência, não pode? Pode falar, claro, diretor? Pode, claro. Então tá bom. Então, ó, as marcas que nós temos hoje aí, tem uma marca nacional chamada Desmodus. O CAT é o carro-chefe, é o que é mais testado mundialmente, tá certo? Só que agora a gente vai entrar numa conversinha um pouquinho chata, né? Uma conversinha um pouquinho chata. Por quê? Mas é importante. Né? É importante. É a realidade que a gente vai passar aqui para vocês. Porque o que acontece? Você vai falar de um torniquete, fala, poxa vida, um CAT, por exemplo, ele tá R$300 hoje, para você comprar. Um Desmodus eu vi por R$230, certo? Fala, poxa vida, mas R$230, né, meu? É um pouquinho caro, né? É um pouquinho caro. Não, mas por que eu falo que é um pouquinho caro? Porque o que é isso aqui? Por mais que o cara venha me falar, não, mas isso aqui tem uma tecnologia envolvida. Certo. Pessoal, tem uma tecnologia envolvida. Não vou dizer que não, tá? Só que o que acontece? O relógio G-Shock, que a gente já falou aqui no canal, ele também tem uma tecnologia envolvida, tá? E você vê tripulante da NASA usando um G-Shock. O cara, quando ele projetou o G-Shock, o relógio G-Shock, ele falou assim, olha, eu quero um relógio inquebrável, porém que todo mundo tenha acesso. Certo. Então qualquer pessoa hoje que for num shopping, ele não vai comprar o mesmo relógio Cássio G-Shock que o cara vai para a NASA com ele, vai para a Lua com ele, o pessoal da NASA, tá? Mas dentro da filosofia dele, dentro da realidade dele, ele vai conseguir ter um relógio de choque que você vai poder pôr na rua lá e o carro vai passar em cima e não vai quebrar. Certo. Tá certo? Então, aí um dia eu fui colocar lá, tal, não sei o que, falar, poxa vida, caramba, é caro isso aqui, né?
Aí o cara falou pra mim, aí o cara colocou lá, quanto vale a sua vida? Eu falei, tá, a minha não vale nada. Mas já que você quer falar de valor de vida, já que você quer agregar o valor nisso aqui só porque ele salva vidas, eu vou te lembrar de uma coisa, coloquei lá, né? O Captopril, que é um remédio para pressão, ele também salva vidas. E uma cartela com 30 comprimidos custa menos de R$10. E aí, você quer discutir mais um pouquinho? A gente discute. Tá? Você cutucou lá. Não, mas assim, a minha impressão que eu tenho é que o pessoal se aproveita um pouco. Dá essa impressão, né? Tá? Dá essa impressão que o pessoal não tem necessidade disso. E eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Ó. Eu paguei menos de R$300 nessa mochila. Ela tem muito mais gordura do que isso. Ela tem mais velcro do que isso. Tem vários bolsos, tem vários zíperes. Tem aqui atrás a cochoada. Tá? Porque ela não foi feita para salvar a vida, então ela pode custar isso aqui. Só porque salva a vida, o cara fica olhando para isso aqui e joga um preço, na minha opinião, um preço salgado. Não é... Tá certo? Esbarra nisso, né? Agora outra coisa também, que eu vou mostrar aqui. Opa, hoje... Tá? Desculpa aí, pessoal, a mordida que eu tô dando aí, mas... Não, e lembrando também, me corrija se eu estiver errado, se você for obrigado a utilizar numa situação de emergência um torniquete, é uma vez só que usa, né? Usou ele... Vamos chegar lá. Por favor. Vamos chegar lá. Mais isso também. Ó. Certo. Caramba. Isso daqui, cabe bastante coisa aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é os tópicos. Bolsa mochila de sobrevivência, outros vão falar que é bolsa mochila de primeiros socorros e tal. R$38. R$38. Você quer colocar kit de primeiros socorros, você coloca. Se você quiser colocar outro tipo de coisa, documento, celular, não sei o que, carregador, um monte de coisa. Por falar em carregador, tá? Ó, porta-carregador. Ixi, tá saindo tudo aqui. Tá? Para 2 carregadores. Certo. Essa marca é conhecida. Paguei R$80. Por que eu tô falando isso? Porque o torniquete que eu levo no meu kit, quando você compra o torniquete, ele não vem com essa bolsa do porta-torniquete. Você tem que comprar. Sabe quanto custa? R$120. R$120. Tá? E aqui um porta-carregador duplo custa R$75. Certo? Entendi. Então assim, agregou valor porque é pra vida e tal. Eu vi um vídeo faz um bom tempinho já. Não vou saber dizer quando, mas o importante não é quanto tempo eu vi. Eu vi, tá? O cara falando o seguinte, olha, o curso de primeiros socorros é caro porque o equipamento é muito caro. Os materiais são muito caros. Explicou? Sim. Justificou? Sim. Resolveu? Não. Resolveu? Não. Muita gente que gostaria de fazer não vai fazer porque não tem condições. Tá certo? Vamos lembrar que países de primeiro mundo você tem primeiros socorros, inclusive na escola. Na escola, né? Aqui você tem que gastar dinheiro e não é pouco. Você entendeu? Então, a gente fica nisso daí. E outra coisa que eu vou falar para você, tá? O cara não vai pagar, o cara fala, eu não vou pagar 300 conto disso aqui. Não é porque eu não quero pagar, eu não tenho condições. Certo. Aí ele vai lá e compra um desse daqui que não vale nada, porque ele paga de R$19,90, que nem eu mostrei aqui. Certo. E R$19,90, R$40, R$50, eu vi todo o preço. Tá? Mas é uma porcaria. É uma porcaria. Para que serve isso daqui pra gente? Pra gente mostrar, pra gente colocar lá, o cara pegar a mecânica de como funciona. Mas numa situação real, você não pode utilizar. E agora vem... Você achou que eu tava
Você achou que eu estava cheio de balde de água fria? Imagina. Agora vai vir um balde de pedra de gelo. Tá? Preparem-se. Nenhum torniquete homologado, ele recomenda a você que ele seja reutilizado. Nenhuma marca recomenda que ele seja reutilizado. Eles recomendam, né? Não. Eles falam o seguinte, se você utilizou ele numa situação real, a partir desse momento que você usou ele numa situação real, você pode utilizar ele para treinamento. Então, quer dizer, você já paga caro um negócio que você só pode, de repente, você só pode usar uma vez? Isso aqui não poderia ser um pouco mais em conta? Dentro disso que a gente acabou de falar, das coisas que a gente mostrou aqui, com relação à utilização, como o exemplo que eu dei do relógio G-Shock, você coloca isso aqui um preço mais acessível, aí você ia evitar que todo mundo comprasse uma porcaria dessa, uma vez que o preço fosse mais acessível, falou, não, já que é assim, agora, tal, eu vou comprar um equipamento, vou pagar um pouco mais barato, então compensa eu comprar, sempre vai compensar o cara pagar melhor, porque é pra vida, mas aí você está numa situação dessa. É por isso que existem, né, o tal do torniquete improvisado. E outra coisa também que eu percebo, eu assistindo vários vídeos aí de primeiros socorros, a gente tem a impressão de que o cara deve ser patrocinado. E ele fala, não se usa, pelo amor de Deus, não se usa torniquete improvisado e tal. Meu, se o cara não tem... aí tem essa situação. Né? Ele embute na cabeça das pessoas que o cara não pode usar. Quer dizer, bom, olha, você vai morrer porque a recomendação é utilizar um torniquete, né, comercializado, industrializado. Como eu não tenho, dizem que eu não posso usar o improvisado. Então, ó, você vai morrer, tá bom? Fica com Deus aí, tudo de bom, tá? E entrando naquilo que a gente até falou, é por isso que é interessante, e a gente até recomenda, né, procurar fazer um curso, né, de como utilizar, de primeiros socorros, porque aí você tem, vamos dizer assim, uma bagagem a mais até para, numa situação de emergência, não ter um desse, puxa, esse daqui dá para mim improvisar, tal, mas isso daí é outro assunto, pessoal. Hoje só estamos falando aí, o assunto é torniquete. Ó, a gente anotou algumas coisas aqui, pessoal. Aqui a gente mostra que está anotando, não é para colar, não, é para a gente não esquecer na hora de falar, tá? Somando nós dois aqui, a idade do Gandalf. Fale por você. Então, o que acontece aqui? Então, a gente falou aqui... outra coisa importante que o pessoal fala. Não, mas você vai colocar o torniquete e vai ficar... O cara tem medo de amputar, né? Tem muita conversa a respeito disso. Do cara ficar muito tempo... dele, né? Colocar ele aqui e tal. Não, bom, mas você vai colocar aqui, vai dar gangrena. O pessoal fala gangrena, fala não sei o quê, fala que vai ter que amputar o braço, tal. Qual que é o tempo recomendado, que tem protocolo para isso, para você colocar o torniquete numa vítima, tá? São 150 minutos, que dá 2h30, tá? Esse é o recomendado. 2h30 hoje dá tempo mais do que suficiente de você, até por transporte aeromédico, né? Você está numa situação aí de difícil acesso, aconteceu um acidente numa situação de difícil acesso, e é muito importante que você anote, né? Por isso que os torniquetes, geralmente, ele tem isso aqui, onde eu escrevi treino, numa situação, time. Onde eu escrevi treino aqui, time, tempo. Então, você vai escrever aqui, na hora que você colocou o torniquete na vítima, você vai colocar lá que horas esse torniquete foi colocado. Tá? Então, você vai colocar aqui. Então, quer dizer, chegou lá, vão socorrer o cara, beleza, o cara pode estar desacordado. Pô, quanto tempo faz que colocaram o torniquete de você? Não, já está anotado aqui. Certo. Já entra na parte de utilização, né? Fica colocado aí. Então, você já tem... Isso, é muito importante você saber o tempo que o torniquete está ali. E por que entraram no conceito de voltar ao uso do torniquete? Justamente por causa disso. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia vascular num braço ou numa perna. Antes de fazer a cirurgia, o médico ele vai fazer vai usar um torniquete em você. Por quê? Essa área que ele vai fazer a sua cirurgia, ele tem que estar livre de circulação sanguínea para você não perder sangue durante a cirurgia. Tem cirurgias que passam de 2 horas. E aí? Aí você ia ficar 2 horas... não pode colocar. Você ia ficar 2 horas vazando sangue lá. E
Você usando o torniquete de uma forma correta, você vai fazer isso aqui, você não vai ter problema nenhum no seu membro, no braço, na perna, tá? Então, isso são coisas que faz a gente pensar que o torniquete realmente é um instrumento eficaz. Ele era utilizado de forma errada, foi feito um estudo, tudo direitinho, tá? Ó, foi isso aprimorado. Foi aprimorado, tá? E existe um comitê que faz a aprovação de um torniquete. Por exemplo, se você quiser fabricar um torniquete, você pode fabricar o seu torniquete. Só que aí, você pega o seu torniquete e leva lá para ele, ó, eu quero que o meu torniquete seja homologado. Ele vai passar por um processo de homologação. Vários testes para você utilizar. Então, o preço que você vai pagar, você quer o nacional lá que é homologado? Você quer isso daqui? Ah, não, eu quero comprar um CAT. Meu amigo, compre o que você quiser, desde que seja homologado. Tá? A recomendação aí. Desde que seja homologado. Nós utilizamos esse daqui apenas para treinamento. O pessoal vai lá fazer o curso com a gente, primeiros socorros, é esse aqui que vai usar. Ah, mas eu queria usar esse aqui. Pessoal, se eu usar isso daqui num curso, que não é barato, vai agregar no preço do curso. Certo. É só para você aprender a utilizar. Isso aqui nós utilizamos em situações reais. Eu tenho esse homologado e tenho esse aqui homologado, esses dois são homologados. Esse aqui eu utilizo lá quando eu vou dar a instrução de tiro e tal. Então eu estou utilizando ele aqui, ó. Esse é homologado, tá? Utilizo ele aqui. Tem outro homologado que fica no outro kit nosso de primeiros socorros que a gente tem, certo, Ferrari? E esse daqui a gente usa para dar treinamento pro pessoal. Uma vez que esse daqui é aquele baratinho, não é azul, tá? Não é, né? Então a gente comprou esse daqui para quê? Para usar para treinamento, para mostrar como é que utiliza. Então ele não é o azul, só que é para treino. Então tá aqui, ó. E mesmo que ele não tivesse escrito treino aqui, eu ia saber que ele não é homologado. Ele não tem marcação nenhuma, ó. Ele não tem nada que fale dele. Olha aqui, ó, não tem nada escrito aqui. Já esse daqui, pessoal, esse aqui já é homologado, tá? Olha aqui, ó. Tá? Ele tem certificação. Tá certo? E esse daqui é um excelente custo-benefício. Certo. Tá bom? Então, ótimo. O que mais que você... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Eu acho que a gente já falou. Eu acho que esse assunto não vai se extinguir por aqui, né? Não, eu acredito que não, né? Nós vamos fazer o seguinte, né, Ferrari? Nós vamos deixar aí, já que você falou que nossos assuntos nunca terminam, né? A gente pode fazer um próximo vídeo aí demonstrando como utilizá-lo, né? Vamos fazê-lo. Tá? E, de repente, é o que eu falei, pessoal, a gente andou conversando aqui, a nossa equipe aqui, o diretor, eu, o Ferrari, com relação ao seguinte, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Fica, pra gente, é uma coisa um pouco complicada de fazer uso de torniquetes improvisados em vídeo aqui. A gente deu preferência para estar fazendo isso no nosso curso, tá? E antes que alguns de vocês falem, só para obrigar a gente a fazer o curso com eles, não façam com a gente. Então não façam com a gente. A ideia não é essa. A ideia é que a gente tem uma filosofia aqui, e essa filosofia não é nossa. É uma filosofia oriental que eu aprendi aí há alguns anos atrás, que diz o seguinte: se ouço, esqueço, se vejo, entendo, se faço, aprendo. Você só vai aprender com a mão na massa. E, de repente, num vídeo, a gente não consegue mostrar efetivamente como utilizar. E aí, a gente vai acabar caindo numa armadilha e levar vocês para uma armadilha. Ou seja, se isso aqui demorou para ser homologado, o estudo, tudo, não é que um torniquete improvisado não funcione. Ele funciona, só que você tem que saber como fazê-lo, qual a matéria-prima utilizar para que ele não falhe. Só que tem uma coisa que a gente precisa falar para vocês aqui, tá? Uma coisa eu tenho que falar, tá bom? Qual que é a grande desvantagem
de um torniquete improvisado com relação ao torniquete homologado. O torniquete homologado, ele foi estudado para quê? Para autoaplicação, ou seja, você sozinho, você consegue aplicar o torniquete em você mesmo. Certo. Já um improvisado, se você utilizar os recursos, né, improvisados aí, os mais adequados, você consegue perfeitamente, dentro do seu conhecimento, você consegue estancar uma hemorragia numa terceira pessoa. Agora, em você mesmo fica complicado. Tem que ter um bom treinamento. Tá? Mas a gente utiliza isso, tá, no nosso curso, porque assim, volto a falar, a gente não dá curso para mais de 10 pessoas justamente por isso. Pô, mas se tiver 20, vocês não dão, não. 10, e os 10 ficam para outra vez. Por quê? Porque é uma farsa colocar 2 pessoas para fazer e 8 ficar assistindo. Vocês entenderam? Ah, entendi. Tá? É um erro. Todo mundo tem que colocar a mão na massa. É assim que aprende. Tá certo? Então, essa é a ideia que a gente tem. Então, Falasca, é isso, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu gostei, né? Satisfeito? Foi bom, né? Ótimo. Tocamos em todos os tópicos aí e é isso aí. E aí, pessoal? Não se esqueçam aqui dos nossos e-mails. E se inscrevam, curtam, compartilhem. E até a próxima.